Oi, turminha do quarto ano, tudo bom com vocês? Nós vamos para a nossa 11ª aula de História hoje. Nessa aula remota número 11, nós vamos falar do último assunto do nosso segundo bimestre. Nós vamos terminar de falar sobre os escravos. Vamos falar sobre como era a vida deles no Brasil colônia, quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Vamos falar também sobre a escravidão no nosso município. O nosso município de Jaguariúna teve escravos? A gente vai saber nessa aula. Vamos falar também sobre algumas manifestações culturais, algumas religiões e festas e danças típicas da cultura africana, originárias de culturas que vieram da África. E também vamos falar de uma parte muito triste da nossa história que acontece hoje, que é a discriminação de pessoas pretas através do racismo. Então vamos começar essa aula? Vamos lá. Bom, a gente começa falando mais ou menos de como era a vida dos escravos no Brasil colônia. Bom, você sabe da última aula de história que nós falamos que muitas pessoas pretas foram trazidas da África como escravos durante o Brasil colônia, ou seja, de um período aí de mais ou menos 200 anos, 300 anos, entre 1500 e 1800. E durante esse período o Brasil recebeu milhões de escravos. E esses escravos, como a gente viu na última aula, eles eram homens, mulheres e crianças. A gente comentou que eles também escolhiam crianças para serem escravas porque elas poderiam aprender melhor os ofícios, porque elas aguentavam mais o tempo que elas passavam no navio negreiro, lembra-se? Bom, o trabalho era forçado. Trabalho forçado é aquele trabalho onde a pessoa é obrigada a fazer algo e não recebe nada em troca. É o trabalho escravo. E onde esses negros, essas pessoas pretas trabalhavam? Elas trabalhavam nas lavouras, principalmente de cana-de-açúcar. Elas também trabalhavam dentro das casas, cuidando da alimentação e dos filhos das pessoas brancas para as quais elas trabalhavam, das quais elas eram escravos. E eles também trabalhavam como vendedores nas cidades, pedreiros e outras profissões como pessoas que arrumavam sapatos e assim por diante. Aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa preta escrava que trabalhava como vendedor de flores na saída de uma missa, na porta de uma igreja. Esse quadro, inclusive, é um quadro muito famoso do Debré, tá? Bom, continuando, lembrando que esse conteúdo todo ele tá lá na página 212 e 214 da nossa apostila, tá? Então, os negros, as pessoas pretas trazidas como escravas para o Brasil, poderiam estar submetidos a trabalhos forçados dentro dessas três áreas, nas lavouras de cana-de-açúcar, dentro das casas, cuidando da alimentação e dos filhos dos senhores, né? E nas cidades como vendedores, pedreiros e outras profissões. Bom, ninguém trabalha forçado e aguenta calado, né? Os escravos, você deve saber, eles também não queriam trabalhar dessa forma, eles não aceitavam que isso poderia acontecer com eles. E quando eles não aceitavam um trabalho forçado, eles recebiam uma punição. E normalmente essa punição era pública, ou seja, era num lugar onde todos podiam ver que eles estavam sofrendo, para garantir que outros escravos não tentassem fazer o mesmo que eles. Alguns historiadores dizem que os escravos eles tinham jornadas de trabalho diárias de mais de 12 horas, né? Eles passavam quase o dia inteiro trabalhando, eles recebiam uma alimentação muito pobre, eles tinham poucas horas de sono. E quando um escravo se rebelava, dizia que não estava mais aguentando trabalhar ou de tão cansado que ele estava, ele não conseguia trabalhar, ele era chibatado, né? Ele podia receber chibatadas em praça pública, como é representado nesse quadro. É interessante notar nesse quadro que a pessoa que está açoitando a outra também é uma pessoa preta. Era uma pessoa preta que era obrigada a açoitar a outra, senão ela também receberia punições. Bom, a gente viu também na última aula que quando as pessoas pretas chegavam ao Brasil, elas recebiam marcações com a identidade e
com as letras iniciais dos seus donos, né? Então aqui a gente tem um exemplo de uma representação aí dessa marcação com ferro. As pessoas pretas também, elas poderiam ser punidas através da palmatória. Aqui a gente tem um exemplo de um quadro representando isso. E também elas podiam ser amordaçadas, né? Elas podiam usar uma mordaça aí que impedia que elas se expressassem, que impedia aí o movimento da sua boca. Além de outras ferramentas de tortura também usadas nesse período. Bom, continuando, muitas pessoas pretas se uniram, muitas pessoas pretas se reuniram para evitar que elas fossem obrigadas a fazer um trabalho forçado, a serem escravas. Então, essas pessoas que se reuniram e conseguiram fugir dos lugares onde elas eram forçadas a trabalhar, elas se uniram e formaram os quilombos. Quilombo é uma espécie de cidade onde as pessoas pretas se reuniam para se ajudar. Aqui a gente tem um exemplo de um quilombo, do quilombo mais famoso, do Quilombo dos Palmares, onde o líder desse quilombo é Zumbi dos Palmares, inclusive por conta da morte de Zumbi dos Palmares é que a gente comemora o Dia da Consciência Negra. E os quilombos eram locais que recebiam pessoas pretas fugidas de senhores de escravo, né, fugidas de fazendas, e que eram, nesses lugares, elas conseguiam se organizar para garantir que elas fizessem comércio com outros quilombos, que elas plantassem, que elas criassem animais para garantir a sua sobrevivência. Alguns quilombos também participaram de revoltas populares. O que são revoltas populares? São manifestações de violência da população que estava descontente com alguma coisa que o governo da colônia brasileira fazia. Um exemplo disso foi na Balaiada, tá? A Balaiada, ela aconteceu após o Brasil ser independente, se tornar independente de Portugal, após o Brasil virar um império, tá? Então, durante a Balaiada, o Brasil já era um império, e essa revolta, ela foi uma revolta no Maranhão, e que teve a participação de membros de um quilombo próximo. A Balaiada, ela aconteceu por conta da luta das pessoas que estavam cansadas da situação de miséria e de opressão que elas viviam. Opressão e miséria graças a quem? Graças aos grandes donos de terra que não queriam compartilhar aí as suas riquezas e que não aceitavam que os negros pudessem trabalhar recebendo um salário, e também oprimiam pequenos produtores rurais que não queriam se submeter aos seus grandes conglomerados, às suas grandes terras que esses senhores tinham, tá? Bom, o Balaiado foi uma revolta, né, que envolveu pessoas pretas, pequenos proprietários de terra, contra esses grandes proprietários que queriam dominar, queriam oprimir a população. E esse movimento, a Balaiada, ele foi repreendido, ele foi eliminado através de um líder que hoje ele é homenageado como patrono do Exército Brasileiro. Ele era, na época, ministro da Guerra, e ele é chamado do Duque de Caxias, é um personagem famoso da nossa história. Existe uma cidade em Rio de Janeiro em homenagem a ele, existem estátuas em homenagem a ele, e graças ao Duque de Caxias, as pessoas que lutaram na Balaiada contra a miséria, contra a opressão, foram mortas, tá? Bom, falamos um pouquinho do cotidiano dos escravos, falamos para onde que os escravos que fugiam iam, que são os quilombos, falamos das torturas que os escravos que não se submetiam às jornadas de trabalho cansativas, humilhantes, que os senhores de escravos os obrigavam. E agora vamos falar um pouquinho de como aconteceu a escravidão aqui no município de Jaguariúna. Bom, Jaguariúna, como você sabe, era na verdade um pouso lá aqui no bairro do Tanquinho Velho, né? Era um pouso de passagem onde as pessoas que iam para Goiás, iam para as Minas Gerais e faziam uma pequena parada ali para que os seus cavalos pudessem beber água, para que pudessem se reabastecer com alimentos. E também você já sabe da história de Jaguariúna que
Jaguariúna, o centro de Jaguariúna, se expandiu a partir do que era chamado da época da Vila Bueno, né? Bom, a Vila Bueno ela nasceu com a participação de escravos que ganharam a liberdade. Então, durante o crescimento da Vila Bueno, a gente via a presença de escravos libertos, ou seja, escravos que receberam a alforria, tá? Quando a cidade ainda era um ponto de parada, antes de se tornar Vila Bueno, aqui no bairro do Tanquinho, haviam escravos que trabalhavam nas roças de arroz, feijão, milho e mandioca. Então a gente tem aí registrado na história a presença de escravos que trabalhavam dessa forma, tá? Nessa situação. Também é comum na história da nossa cidade associar os escravos às fazendas de café da região, e para a produção do café eram usados os escravos mais fortes, para que eles pudessem plantar e cuidar do café, e as mulheres e crianças e outros homens faziam a colheita, tá? Todos eles escravos. Aí depois, claro, com o fim da escravidão, vieram os imigrantes para o trabalho nas fazendas de café, mas isso é uma história mais para frente, que a gente vai aprender mais para frente. Depois do final da escravidão aqui na nossa cidade, a gente viu que após o fim da escravidão, né, todo mundo que era escravo foi liberto, e esses ex-escravos eles foram usados como trabalhadores livres, ou seja, pessoas que podiam receber um salário para trabalhar na construção das estradas de ferro. Então a estrada de ferro que passa o famoso trem aqui da nossa cidade, ela foi construída por ex-escravos. É importante a gente destacar também na história da nossa cidade uma coisa muito legal que aconteceu, que algumas terras próximas à estação de Guedes e outras terras próximas à Fazenda da Barra foram doadas para ex-escravos. Uma foi doada pelo Padre Roque e outras terras também foram doadas para que ex-escravos pudessem utilizar essa terra para plantar, para morar e para ter alguma dignidade. Mas uma grande parte desses escravos que ganharam essas terras acabaram vendendo-as para procurar melhores condições de vida e emprego em Campinas, porque parece que na época Jaguariúna não tinha uma grande oferta de emprego. Então, mesmo você tendo uma terra para plantar, você não ia ter como conseguir com uma renda através do seu trabalho, tá? Então, essa aí basicamente são as informações que a gente tem sobre a escravidão no nosso município. Vamos falar agora um pouquinho das manifestações culturais e artísticas que as pessoas pretas que vieram da África trouxeram com elas? Bom, a gente tem como destaque aí o candomblé, que é uma religião de matriz africana, né? Onde eles cultuam deuses da natureza, santos, né? Cada santo representa um elemento da natureza, uma representação mitológica. A gente tem também como elemento vindo da cultura africana a capoeira, que é uma espécie de dança ou luta, né? E a gente tem também o maracatu, que é essa dança aqui muito típica nos estados do Nordeste e que tiveram influência em manifestações de danças africanas. O samba também é uma tradição aí musical que sofreu influência das manifestações africanas. Tudo bem? Bom, para a gente terminar, vamos falar, essa é a parte mais importante da aula. Você pode estar se perguntando, nossa, professor, por que a gente precisa estudar a escravidão? Esse período foi tão triste, é tão triste estudar isso, é tão triste estudar o que fizeram com as pessoas pretas, as formas como elas eram tratadas, né? Bom, a gente precisa estudar isso para que você perceba que hoje em dia, graças a esse período de escravidão, hoje em dia, as pessoas pretas ainda sofrem preconceito, ainda sofrem discriminação. Essas duas notícias que o professor colocou aqui, elas mostram isso. Você sabia que no nosso país, um homem negro, ele ganha menos que um homem branco que faz o mesmo trabalho que ele? Você sabia que no nosso país, uma mulher negra, ela ganha menos da metade do salário de um homem branco que faz o mesmo trabalho que ela? Você sabe que mais da metade da população do nosso país é preta? E aí eu te pergunto, quantos professores pretos você já teve até hoje? Será que foi mais que a metade dos professores que você já teve? Com certeza não, né? Porque os postos de trabalho para pessoas os postos de trabalho que exigem
que a pessoa faça uma faculdade, que a pessoa tenha mais estudos, eles, na história do nosso país, eles não foram pouco ocupados por pessoas pretas. Por quê? Porque as pessoas pretas, por conta do preconceito, do racismo, elas acabaram indo morar em lugares que hoje a gente chama de favelas, elas tiveram menos acesso a condições de educação, de saúde, de emprego. Então, essa realidade, ela tem a ver com esse nosso passado de escravidão. Então, por isso que é muito importante a gente estudar a escravidão para entender por que existe tanta desigualdade, tanta diferença na vida de uma pessoa branca e de uma pessoa preta. Outra coisa mais triste ainda que ainda acontece hoje é o racismo, né? O racismo é um crime que tá garantido na nossa legislação, que está destacado aí na nossa legislação como crime. O racismo é um crime que envolve o preconceito de cor, o preconceito contra a cor da pele de alguém, contra os seus traços faciais, contra a forma como é a sua boca, o seu nariz, o seu rosto, né? E contra também o seu cabelo. Muitas pessoas pretas sofrem preconceito por conta de como é o seu cabelo, de como são os seus traços faciais, pela cor da sua pele. E eu quero dizer para você que o racismo não é uma coisa que está longe da gente. Ah, eu conheço alguém que é racista. Não, o racismo ele está no meio de nós, ele está dentro da nossa escola, ele está dentro da nossa casa. E o racismo ele ainda só existe porque tem alguém que ainda acha engraçado. Né? Sempre quando alguém faz uma piada, um comentário racista, tem alguém do lado que acha engraçado. E quando você dá risada de um comentário racista, você está validando, você está concordando com essa pessoa. Como o que aconteceu nessa situação aqui, num programa aí de um importante apresentador, de uma importante emissora do país, e você vai ver aí nesse vídeo que esse apresentador faz um comentário racista, ele desdenha do cabelo dessa menina aqui, e eu quero que você observe a reação das pessoas que estão ao redor. Observe. E você? Ou eu vou ser atriz ou eu vou ser cantora. Com esse cabelo? Então você percebe aí que bom, até é difícil falar disso, né? Você percebe aí que o apresentador pergunta para ela como que ela vai ser artista com esse cabelo, como se o cabelo de alguém definisse se ela é menos ou mais capaz, né? E você percebe que as pessoas ao redor deram risada, acharam engraçado a situação, tá? Bom, então combater o racismo também depende de você. Se você presenciar uma atitude racista, fale com o adulto, denuncie. Existe um número no Brasil, o Disque 100, que é um número que você pode ligar para comentar, para denunciar casos de racismo que você presenciar. Combinado? Qualquer dúvida na atividade, você pode me perguntar. Até a próxima aula. Tchau, tchau.